Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges. Nós estamos de volta agora para trabalhar com a disciplina de gramática, né? Que é a nossa disciplina de língua portuguesa 1. E hoje nós iremos dar início a um novo conteúdo da parte gramatical, né? Vamos continuar falando de classes gramaticais. Já falamos sobre o substantivo, que é aquela classe que nomeia os seres ou as coisas, ok? Já falamos também do adjetivo, que é aquela classe que caracteriza esses substantivos, né? Que dá características aos substantivos. E também falamos dos artigos, né? Os definidos e os indefinidos, que é a classe gramatical, que geralmente acompanha o substantivo, determinando esse substantivo ou indeterminando, né? Os exemplos dos artigos o, a e os seus plurais, uma e os seus plurais, certo? Então, vamos dar continuidade ao estudo das classes gramaticais, né? Nós sabemos que na frase, nos textos, cada palavra tem sua função, né? Até para a gente organizar melhor e saber escrever melhor o nosso texto, ok? Hoje nós iremos falar de uma classe gramatical muito legal, que ela está contida, além da língua portuguesa, né, também na matemática, que são os numerais, certo? Nós não trabalhamos com os numerais somente na matemática, certo? Na língua portuguesa também iremos trabalhar com essa classe gramatical, né? Aqui a gente trabalha com a ideia de classe gramatical, que é a função dessa palavra ou desse numeral em cada contexto, né, em cada situação. Vamos lá. Bem, então vamos entender para a gramática, né, para a nossa língua portuguesa, como que funciona esse numeral. O numeral é a classe de palavra variável, ok? Flexionada em número e gênero. Por que variável? Né? Porque eu posso mudar o número e o gênero. Posso mudar de singular para plural e de masculino para feminino, certo? Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, de coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência, certo? Então, essa é a função do numeral. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica em termos numéricos um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. De acordo com esse conceito, né, bem específico, nós vamos aplicar esse conceito às classificações do numeral e aí em vários exemplos, que aí nós vamos entender melhor como que se aplica esse numeral na língua portuguesa, certo? Então vamos lá. Vamos falar então da classificação dos numerais, né? Nós vamos começar na aula de hoje e depois nós finalizamos. Os numerais, né, de acordo com sua classificação, eles são classificados em 5 tipos, a saber, né, quais são esses numerais. Primeiramente, nós iremos trabalhar com os numerais cardinais, né? Então, quais são esses numerais cardinais? É a forma básica dos números, né? Como que eles se apresentam para a gente de maneira básica. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, esses são os numerais cardinais, as quais adjetivam uma quantidade, sendo que algum deles variam em gênero, né? Masculino e feminino. Por exemplo, o 1 e o uma, o 2 e o duas, alguns do grupo das centenas, nos 200 e 200, 300 e 300, né? São alguns números que podem variar em gênero. Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso milhão, milhões, né? Singular para plural, certo? Número, singular para plural. Bilhão, bilhões, trilhão, trilhões e assim por diante, ok? Então, esses são os números cardinais. Então, vamos dar continuidade. Além dos números cardinais, nós temos os números ordinais. Quais são eles? Como o próprio nome já sugere, né? Ele indica ordem, né? A ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão e uma série, seja de seres, de coisas, de objetos. E aí os exemplos dos numerais ordinais, primeiro, certo? Segundo, terceiro, quarto e quinto. Observem que da maneira que eu coloquei aqui para vocês esses numerais ordinais, eu estou indicando a ordem, né?
Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro, quarto e quinto, seguindo uma ordem. Por isso é chamado de numeral ordinal, ok? Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. Lembrando, o adjetivo é aquele que dá característica ao substantivo. São palavras que variam em gênero, masculino para feminino, né, muda, e número de singular para plural também pode mudar. Por exemplo, o número primeiro, de acordo com o gênero, pode mudar para primeira, primeiros e primeiras, de acordo com o número, né? Plural, terceiro, terceira, terceiros e terceiras e etc, certo? Então, é uma classe gramatical que nós chamamos de classe gramatical variável, né? Porque ela sofre mudança de acordo com o contexto, certo? Então, relembrando, os numerais são classes gramaticais que indicam a numeração de acordo com a ordem, de acordo com a quantidade, de acordo com a sequência. Pode ser classificado em cardinal, que é o número que eu sirvo para contar, né, algo, contar uma quantidade, certo? Então, associem a quantidade, o numeral cardinal, e o numeral ordinal associem a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, enfim, certo? Então, nessa primeira aula, nós iremos falar especificamente somente dos numerais cardinais e dos ordinais. Na sequência, na nossa próxima aula, nós falaremos das demais classificações dos numerais, certo? Então, aqui nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!